Sabe quando automaticamente, depois que você desbloqueia o celular, você já vai no Instagram, no TikTok, e depois de um tempo você bloqueia e fica pensando, poxa, o que eu fui fazer mesmo? Ah, olhar as horas. E no final das contas você não sabe que horas são? Justamente porque você tem esse hábito de sempre que desbloqueia o celular, entrar nessas redes sociais. E é isso que eu quero pra você, mas não envolve rede social, envolve outra coisa relacionada a dinheiro. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Natália, sou especialista de investimentos, trabalho com planejamento financeiro. E quando a gente fala sobre hábito, é algo que é construído, desenvolvido para as nossas vidas, sejam eles positivos ou negativos. E geralmente os negativos eles vêm de forma meio que automática, né? E a gente se relaxa e deixa esse hábito correr. No final das contas, o que a gente vai falar aqui agora não é se você tem muitos hábitos bons ou ruins, mas eu vou te falar um hábito bom que você tem que ter na sua vida, que é o hábito de juntar dinheiro. E como que isso se torna algo muito mais fácil, ou seja, de forma automática, assim como acessar as redes sociais quando você desbloqueia o seu celular. E o primeiro ponto é a procrastinação financeira, quando você fica empurrando com a barriga um problema real, ou seja, tanto o fato de você estar endividado, quanto o fato de você não ter dinheiro porque você não consegue juntar dinheiro nenhum. Então tudo bem você tá no negativo ou no 0 a 0, de qualquer forma é um problema. E você não quer enxergar isso porque é incômodo, porque é chato, é ruim. Ninguém gosta de ficar lembrando que existe um problema financeiro. Mas peraí, essa é a sua vida, correto? Essa é a realidade. Não tem como você viver outra vida. Você não tá num jogo em que você escolhe, agora vou mudar de ambiente, vou mudar de personagem. É só você com você. E sabe como que a gente para de procrastinar? Não adianta, não espere você ter uma energia do além, uma super, uau, agora vai vir a onda da mudança. Não, só começa. Só começa. Como que eu começo, Natália? Não precisa gastar dinheiro. Vamos pensar só na organização financeira. Você não precisa de um planner, você não precisa de uma agenda, você não precisa de uma planilha super... Não. Se você quer usar uma planilha, faça, sabe? Excel, abra. Desenvolva a sua planilha. Ou se você quiser um método mais simples, e que inclusive tem vídeo aqui meu explicando como que funciona, que é o básico. Vou deixar ele aqui no card e também um link na descrição. Pega um papel e comece a anotar. Não fica colocando empecilho, porque é isso que é procrastinar. Quando você coloca empecilho que te impede de seguir aquela atividade. E o que é o hábito? É o fato de você colocar aquilo em ação todos os dias. Então você para de procrastinar aos poucos. Não é da noite pro dia. Não é um skin que vai em você e fala, a pessoa do hábito ali, ela chegou. Não funciona assim. É toda uma construção. Então, o primeiro ponto é, você precisa parar de procrastinar e como que você faz isso? Pega um papel, já pega agora, se quiser pausar aqui, pausou, e comece a escrever tudo que você tem de objetivo na sua vida. O que você quer conquistar? Vai, solta aí, vai ser feliz, não fica com vergonha, é só você com você mesmo. Eu não tô vendo, a outra pessoa que o outro inscrito também não tá vendo, então fica tranquila, só escreve, ninguém vai ver nada. Guarda bem bonitinho, que depois a gente vai pro segundo passo. O segundo passo é você utilizar esse mesmo papel lindo para você continuar vendo quais são seus objetivos e você vai começar a escrever os gastos que você tem. Poxa, Nath, o que eu faço? Eu tenho que ficar lembrando? Não me vem com essa de lembrar porque sua memória não é boa. Não, Natália, minha memória é boa sim, eu sempre lembro de tudo, lembro de falas, de filmes e não sei o quê. Não, meu bonito, minha bonita, não funciona. Não funciona porque você lembra do que você quer. Quando a gente fala de gasto, é algo que você não quer lembrar, é algo que você não faz questão de jogar na sua cara que, tá errando. Então, não confie no seu cérebro, porque esse cálculo mental que você faz vai te sabotar. A sua realidade é o que tá lá na fatura do seu cartão de crédito. Se você só usa Pix, é no extrato da sua conta, enfim, como você utiliza, vai lá. Nem precisa anotar todos os gastos, você vai olhar sim a fatura do seu cartão e você vai começar a anotar os gastos que têm um maior valor. Vai lá no papelzinho e começa a anotar. Começou a ver que tem gastos que começam a ser frequentes pelo mesmo valor, mesmo estabelecimento? Começa a anotar também e coloca lá o dia da semana para você ter uma noção. O que te chamar a atenção, essa lista só é realmente... E essa lista só é realmente para te chamar a atenção de alguns gastos, para você dar atenção para alguns pontos. E no vídeo eu explico direitinho como que você vai ter que fazer, porque é muito simples, é realmente um método ali para você sair da inércia e entrar em ação. Então é muito simples, não exige tamanho esforço, exige, claro, que você tenha um tempinho para fazer isso. E eu vou te falar, o maior problema não é a questão do tempo.
é a sua vontade de fazer isso. Porque a gente sim, o problema não é você. Acontece com todo mundo. A gente evita ver que a gente está falhando. Então, confia em mim, vai lá, enfrenta isso. Não fique esperando vir uma energia do além, uma vontade de organizar suas finanças, porque não vai existir. A gente está programado para se proteger dessas visualizações que não são boas, mas o seu comportamento não vai mudar se você não enxergar o que você está fazendo de errado. E agora a gente vai partir para o plano de ação, que é de fato você entender a bocanhada que esses gastos têm no seu salário, né? Então é quando você vai pegar o valor desse gasto e dividir pelo seu salário. Então vamos dizer que aquele gasto que você tem com frequência, você somou e você viu que é sempre ali na padaria, que é o seu café da manhã. E aí você pegou e somou e deu R$300. Você tem um salário de 3.000. Então a gente tem o quê? 10%. Então você vai dividir 300 dividido por 3.000, vai dar 0,1. Multiplica por 100, que vai dar ali os 10%, referente à participação desse gasto no seu orçamento. Ou seja, 10% do seu salário é destinado para um café da manhã que você gasta ali provavelmente todos os dias, sempre quando você vai ali. Então é um exemplo bobo, simples, e que você vai ter mais noção. Porque quando você fala do dinheiro já é uma coisa muito importante, mas quando você fala de percentual, também é interessante quando, por exemplo, um gasto pega 30% do seu salário. Poxa, isso tudo, eu consigo diminuir o valor desse gasto? Será que eu não consigo só gastar metade, a outra metade eu já deixo para juntar meu dinheiro? Ou será que ao invés de eu ir na padaria todos os dias, eu vou só uma vez na semana e os demais dias eu levo algum lanchinho? Então é assim que a gente começa a identificar, é tendo essa visão do quanto aquilo corrói o nosso orçamento, o nosso salário, que a gente começa a perceber se vale a pena mesmo manter aquilo ou se vale a pena a gente tirar completamente, tirar parcialmente, o que a gente coloca no lugar, como que a gente faz para economizar. Claro, sem você ficar com fome, entendeu? E Nath, quando é que vem um negócio da forma automática? Até aqui, gente, vai ser uma mudança. E mudanças, você vai ter ali recaídas, mas você tem que se manter firme. E o que vai te manter firme é o primeiro passo. Se você fez ele direitinho, anotou quais são os seus objetivos de vida, aonde você quer chegar, é isso. O dinheiro, ele não tem importância na nossa vida, senão quando a gente gasta para realmente realizar os nossos sonhos, conquistar alguma coisa, sanar uma necessidade. Então é para isso que serve o dinheiro. Então quando você vai ficar correndo atrás de economizar ou ganhar mais dinheiro, é em prol de alguma coisa, não quer em prol de nada, só tô juntando dinheiro por juntar. Ah, desculpa, mas dinheiro que não tem nome e não sabe para onde vai, é você tá solto numa cidade que você nunca andou na vida, você vai ficar rodando, não sabe aonde que você vai chegar. Agora, quando você tem um GPS com uma rota bem definida, sabe o tempo, sabe a distância, sabe as rotas alternativas, aí muda o jogo. Você sabe aonde você tá, aonde você quer chegar. E é claro que no meio do caminho pode ter um trânsito intenso, mas você sabe, então ali vai ter informações mostrando caminhos alternativos, ou que na verdade o tempo aumentou, e tá tudo bem, você tá informado, você tá no meio do caminho, você tá andando, você não desistiu. É a mesma coisa da sua vida financeira. Você precisa persistir, não tô falando que é uma linha reta, pelo contrário. Vão existir, e é normal na vida de todo mundo, ter pedras no meio do caminho. Algumas pessoas têm pedras pequenas, outras maiores, e enfim, é a realidade de cada um, mas a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. E isso é o que vai te motivar diante dessas dificuldades, dessas situações que acontecem na vida. E a partir do momento em que você passa do primeiro mês, tá indo pro segundo, você vai ver o que você tem que melhorar, você vai sempre desenvolvendo, crescendo o seu planejamento financeiro, a sua organização financeira também, e aí sim que ele vai ganhando estrutura, em que talvez você precise de uma planilha, realmente, em que você precise de um planner. Enfim, é aí que vai ter maior estrutura porque você já está acostumado a fazer. Mesmo que ainda não seja um hábito, mas você vai ter que se comprometer semanalmente ou mensalmente. Eu acho que semanalmente é muito interessante de você avaliar como foi a sua semana e ali mudar para a próxima semana também. Então você se sente no controle. E quando você tem essa sensação de que mesmo que você não tenha mudado nada na sua vida, mas que você tem visão de quem é você, como o seu dinheiro está sendo gasto e como que você vai mudar, mesmo que você não tenha colocado nada em prática ainda, ou seja, não tenha conseguido juntar R$1, você sabe qual que vai ser o caminho, você sabe o que você tem que fazer. E aí você se sente motivado. Gente, é isso que muda o jogo. Não é quantos reais você junta por mês, mas como a sua cabeça está preparada para isso. Porque você juntando pouco ou muito dinheiro,
É isso, a sua mentalidade é que precisa estar bem trabalhada e não a questão do dinheiro. Tem muita gente que ganha muito bem e não junta nada. E tem gente que ganha pouco e consegue juntar dinheiro. Porque isso é uma questão de mentalidade, como você se compromete com o seu dinheiro, com você mesmo. Parece só uma viagem muito maluca, mas é muito real. Coloque em prática que você vai ver a grande diferença na sua vida. E chegamos no final de mais um vídeo. Coloque em prática. Isso aqui não é um devaneio, é real. E muito obrigada por ter chegado até aqui. Compartilhe também com mais pessoas que você sabe que precisa mudar essa realidade financeira atual, ter novos hábitos. Compartilhe com pessoas que eu sei que você gosta, que vai ser muito bom. Também não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para o canal crescer, para eu ver que realmente esse conteúdo é relevante e ele chegar a cada vez mais pessoas. Então, por isso que o seu like também é muito importante. Então, gostou? Chegou até aqui é porque gostou, hein? Então, deixa o like, até a próxima. Tchau, tchau!